Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa aula de número 9, né? Tá quase acabando o semestre, né? Nós estamos aí na aula 9 com 75% do semestre já concluído, né? Já chega as férias. Como está? Tudo bem? Conseguindo estudar o material, responder as atividades? Lembrando que qualquer dúvida, nossos professores, os tutores presenciais, os tutores EAD estão à disposição de vocês, certo? Qualquer dúvida, se o tutor presencial não conseguir, por algum motivo, atender a sua demanda, coloque sua dúvida lá no fórum geral. Combinado? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Falar aí sobre a preservação ambiental, como que acontece essa política nacional, né, da educação ambiental no nosso país, como que isso impacta nas nossas vidas, né, na vida dos sujeitos, né? Então, o autor, lá no material didático, ele diz assim que a preservação ambiental ela é uma questão de produção da vida e dos meios de desenvolvimento. Ou seja, ele diz o seguinte, que há uma preocupação com as questões de conservação, com as questões de cuidado com o meio ambiente, né? Mas que isso vem crescendo, vem alcançando maiores espaços, né? Espaços estratégicos, espaços em que esse diálogo sobre a educação ambiental chegue a outros ambientes, outros espaços, né? E que isso vem de encontro com os processos educativos, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. E como que isso impacta para a vida do estudante, né? Como que isso colabora com o processo educativo, né? Então, o autor ele diz o seguinte, que esse espaço que a educação ambiental vem conseguindo, inclusive isso é tratado na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que rege a educação no nosso país, que orienta, o documento norteador, ele diz que o seguinte, que esse diálogo, ele colabora para a disseminação, para a conscientização, para a construção de saberes, né, e para a mudança cultural das pessoas em relação à temática educação ambiental, certo? Então, quando ele traz a educação ambiental, ele diz o seguinte, que a educação ambiental, ela, dentro do processo educativo, né, institucionalizado, que é a educação básica, a educação do ensino superior, né, ou seja, institucionalizado, que ele acontece dentro de um espaço institucionalizado, né? E aí o autor ele diz o seguinte, que esses processos educativos, eles fazem parte, eles estão previstas nas políticas públicas educacionais do nosso país, né? E que estas políticas públicas, eles tratam de ações transversais e interdisciplinares, né? E essa transversalidade, essa interdisciplinaridade, ela dialoga com outras disciplinas, ou seja, com outros componentes curriculares, certo? Ah, e aí, dentro da educação ambiental, o autor ele traz 4 pilares da educação ambiental, né? O primeiro é a sustentabilidade, que é o quê? Que é o processo historicamente construído ao longo do tempo, né? A justiça ambiental, que é o quê? A superação das desigualdades sociais, como que o país,
como que os nossos gestores, como que nós vamos passar, como que nós vamos vencer, né, essas desigualdades sociais. No país, né, são muitas, são inúmeras, né? Nós, infelizmente, não vivemos num país igualitário, por mais que existam leis que diz, né, que preconiza que todos devem ser tratados, né, de forma igualitária, mas nem todo mundo tem acesso a serviços de forma igualitária, né? Os serviços mínimos não chegam a todos, né? Então, e o terceiro é a participação social, né? Que é o quê? Que é o aumento do poder das minorias. Todos têm o direito de participar nas tomadas de decisões, porque todas as decisões elas são em prol de quê? Da população geral, né? Da sociedade, de todo, porque a lei ela visa o quê? Um bem comum, certo? E a consciência crítica, que é a mudança de paradigmas sociais, né? Então, dentro do próprio documento da BNCC, ele trata de forma bem específica essa questão da mudança de paradigmas, certo? Então, dentro do contexto educacional, a educação ambiental e sustentabilidade, o autor ele traz 4 aspectos importantes, né? Que é a conscientização, que visa o quê? O desenvolvimento da consciência ambiental crítica. Vocês estão fazendo isso aí no projeto de extensão, né, da disciplina. Vocês estão perpassando por todos esses aspectos aí, por todos esses objetivos, por todos esses princípios, né? Que quais são? Conscientização, mudança comportamental, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Vocês vão perpassar por todos estes princípios, né? Quando chegar ao final do projeto, vocês vão entender e vão perceber o quão grandioso ele é e o quão impactante ele é. Tá? Nós temos casos, por exemplo, lá de hortas, os grupos que estão fazendo hortas, nós tivemos um depoimento nesse sentido, em que a escola já está mobilizando para dar continuidade ao projeto, ou seja, já despertou um olhar crítico, um olhar da necessidade dessa ação, né, da implementação desta ação dentro da unidade escolar, que vai melhorar em muitos aspectos, né? Inclusive, por exemplo, vai fortalecer a alimentação escolar dos estudantes, né? Então, a gente precisa pensar num todo. Então, esses princípios, ele visa o quê? O desenvolvimento da consciência ambiental, a adoção de práticas sustentáveis no nosso cotidiano, coisas simples, pessoal, como, por exemplo, não jogar um papel de balinha na rua, ou um plástico, de separar o lixo, por exemplo, o plástico do vidro, não haver desperdício, não tocar fogo no lixo no quintal, por exemplo. Então, coisas simples que fazem a diferença, certo? A conservação e preservação dos recursos naturais, por exemplo, nas proximidades de vocês tem um rio ou tem um córrego. Ah, vamos num passeio no final da tarde, vamos lá. E não deixar lixo, não jogar o lixo no córrego ou no rio, né? Então, assim, pequenas práticas que fazem muita diferença, certo? E um outro princípio, que é o desenvolvimento sustentável, que fala sobre o quê? Que é o equilíbrio entre as nossas necessidades, as necessidades humanas, e a preservação ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável, ele é o equilíbrio dessas duas partes, das nossas necessidades e a preservação ambiental. No nosso próximo slide, nós trataremos sobre os princípios e a estrutura legal da educação ambiental. Dentro do nosso país, a nível nacional, nós temos a Lei Federal número 97/95, que trata sobre a política que institui
a Política Nacional da Educação Ambiental, e dentro dessa lei ele estabelece quais os principais objetivos e quais os princípios básicos sobre a educação ambiental. Né? E estes princípios são fundamentados em ações que cooperam com o nosso crescimento, né? O crescimento humano, social e, claro, para a sustentabilidade. Então, o que nós percebemos é o quê? Que a educação ambiental ela é uma ferramenta importantíssima, essencial, que visa o quê? Promover a conscientização, a responsabilidade dos nossos atos para com o meio ambiente. Então, no nosso país, no Brasil, essa prática ela é fundamentada em uma série de princípios, como já disse, em uma série de objetivos, no sentido de quê? Que haja uma orientação na implementação da educação ambiental nos diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, tudo, percebam aí que dentro do contexto escolar há uma iniciação desde lá da infância. Né? Então, aí vai perpassando diversos níveis. E o importante é dizer que a lei federal, ela preconiza isso, né? Ela estabelece princípios e objetivos básicos para que haja uma educação ambiental de forma crítica, de forma que, de fato, faça diferença nas nossas vidas, para o mundo, para o planeta, para o nosso país. E dentro da legislação, da estrutura legal do meio ambiente, há entes envolvidos. No caso, a nível de país, que entes são esses? São os ministérios, são o MEC, né? Que é o Ministério da Educação e Cultura, e o MMA, né? Ministério de Meio Ambiente. Esses dois ministérios, eles coordenam através do Programa Nacional de Educação Ambiental, PRONEA, ações voltadas para a educação ambiental, certo? Ok? Então, o autor ele traz esse diálogo, essa relação aí, a importância desses ministérios para o desenvolvimento, para o diálogo sobre a implementação de políticas públicas voltadas para a educação ambiental. Certo? Tudo bem até aí? Tudo ok? Então, assim, quando nós falamos de educação ambiental, nós tratamos sobre alguns princípios. Dentro da educação ambiental, nós podemos citar alguns, por exemplo, a interdisciplinaridade. O que é a interdisciplinaridade? Né? Ela é uma abordagem que envolve diversas áreas do conhecimento, né? Várias disciplinas, né? Várias matérias, né? Nós chamamos hoje de componentes curriculares. Então, falar de educação ambiental não é mais uma fala só da disciplina de ciências, de biologia, é um diálogo que ela acontece entre as diversas áreas do conhecimento, entre matemática, língua portuguesa, o português, né, a biologia, a química, a física. Então, envolve todas as disciplinas, certo? A participação, né, que são os envolvidos no processo, todos nós, né? É, nós precisamos dizer que a educação ambiental ela deve participar, ela deve incentivar a participação de todos os sujeitos, de todos os indivíduos, das comunidades. E por que envolver todos? Porque é uma discussão que interessa a todos, que os problemas ambientais, o diálogo sobre a sustentabilidade, o diálogo sobre a preservação ambiental, ela é de interesse de todos, ela não é de interesse individualizado, ela é interesse de todos. Né? Então, quando nós falamos
sobre essa interdisciplinaridade, nós estamos falando do currículo integrado, né, como já falamos, né, de integrar todos os componentes curriculares, todas as áreas do conhecimento. E é claro que isso vai trazer transformações para a vida em comunidade, né? Então, assim, a interdisciplinaridade ela é uma questão de atitudes tomadas diante do conhecimento, ou seja, ela permite a integração de conhecimentos em diversas áreas do conhecimento, com o objetivo de um diálogo unificado na construção de saberes, né, coletivos. E isso, essa integração de saberes, ela envolve todos, ela envolve os estudantes, ela envolve os professores, envolve a comunidade como um todo. E claro que todas essas ações em conjunto, ela vai fazer o quê? Transformar a, 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 a sociedade, né? No sentido de quê? Que vai haver uma mudança cultural, uma mudança comportamental diante da temática e da urgência de se discutir, de se falar sobre a educação ambiental, de se falar sobre a sustentabilidade, certo? Até aí tudo bem, pessoal? Tudo ok? Então, a gente já falou aí sobre a lei, né, a 9795/99, que trata sobre a Política Nacional de Educação. Nós falamos aí sobre a Constituição Federal de 88, que é a lei maior que rege todas as outras leis menores, vamos dizer assim, normativas. E aí, agora, nós vamos falar sobre a questão, nós falamos aí um pouco também sobre a interdisciplinaridade, que é o quê? Sobre o envolvimento de várias disciplinas, de várias áreas do conhecimento, em prol de uma temática só. No caso aqui, nós estamos tratando da educação ambiental. Falamos também que a BNCC é o documento norteador, ou seja, o documento orientador sobre o currículo, nosso currículo, o currículo é do nosso país, né, do Brasil, então ele que norteia. E a questão da interdisciplinaridade e do currículo, ela independe do seu lugar, do território onde você está. A seleção de conteúdos, ela está relacionada com o seu lugar de origem, então o próprio documento ele deixa essa abertura para esse diálogo, levando-se em consideração a sua vivência, o seu lugar de origem, os seus saberes, né, os saberes trazidos para dentro da escola, certo? Então, a BNCC, ela trata... aí, por que nós vamos falar da BNCC? Porque o currículo, o nosso currículo hoje, ele é norteado pela BNCC, né? É o documento que nos norteia, né? É ele que nos orienta como que deve ser trabalhado o currículo, como que deve ser tratada algumas temáticas, e dentro destas temáticas está a educação ambiental, né? E a própria BNCC, ela traz assim, ela traz a relevância das questões ambientais, ela traz que essa relevância, ela é tratada, deve ser tratada de modo coletivo, né? E que, de modo que promova o respeito mútuo, que incentive os estudantes a desenvolverem a visão crítica acerca do tema, né? E aí, qual é o objetivo de tudo isso? Né? É que a aprendizagem ela reflita uma postura ativa, vamos dizer assim, perante as questões da educação ambiental e outras questões que são de extrema relevância para se dialogar dentro da escola e que isso perpasse os muros da escola, né? Que isso vá além dos muros da escola, né? Então, a educação ambiental, ela pode ser discutida, dialogada de um modo geral, e dentro do documento norteador, ele é tratado dentro das competências gerais,
aonde que dentro das competências gerais ela é tratada, né? Quando ele fala da responsabilidade, ele fala do pensamento científico, ele fala da argumentação, ele fala da empatia. Então, quando ele trata dessas quatro competências, né? Dessa, dessas quatro palavras, vamos dizer assim, né? Ele está falando porque elas estão lá dentro das competências gerais da BNCC. Então, quando traz-se esta fala onde envolve valor, envolve pensamento científico, responsabilidade, argumentação e empatia, ele está também trazendo a educação ambiental para o diálogo da educação ambiental. Né? E aí a gente traz alguns espaços não formais da educação ambiental, né? A gente precisa ficar só dentro do muro da escola? Não, a gente pode ir além, né? Que são os chamados espaços não formais. Como que pode ser trabalhado isso, né? Por meio de trilhas ecológicas, por meio de visitas a zoológicos, por exemplo, outros espaços urbanos, parques, praças, mas que isso tem uma finalidade educativa, né? Que trate a temática aí sobre a educação ambiental, certo? Deixa eu passar aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Qualquer dúvida, lembrem-se, coloquem lá no fórum geral, né? E aí aqui o autor lá do material didático, ele também traz sobre, ele expõe que a educação ambiental ela pode ser crítica e transformadora, né? Ele traz a seguinte linha do tempo, né? Que nos anos 60 é onde surge o conceito de educação ambiental. E quando que surge esse conceito de educação ambiental? Quando o país está passando por uma crescente exploração de recursos naturais. Prova disso, por exemplo, é a extração do ouro, o surgimento dos garimpos de forma desordenada, que até hoje ainda acontece, né? E na década de 92, quando se trata da educação ambiental para sociedades sustentáveis e responsabilidade global, né? Então aí traz aí quando surge essa discussão, né? A importância de tratar da educação social, perdão, ambiental para a sociedade de forma geral. Aí chama a nossa atenção para a responsabilidade global, ou seja, a nível de mundo. Mais adiante, nós vamos falar sobre a Rio 92, né? Sobre as ODS. Então, nós vamos conversar, dialogar mais um pouquinho, adentrar mais nesse aspecto, tá? E aí, depois vem o ambientalismo, que é o quê? O movimento que funde, né? Que une as discussões social, cultural e político, né, que unifica o diálogo. Até então era-se dialogado de forma isolada. E aí, diante de tantos acontecimentos, de tantas questões que necessariamente deveriam ser, né, e foram e vêm sendo discutidas, é onde há essa unificação de tratar sobre a educação ambiental de forma social, cultural e política. E aí surge a educação transformadora, que é o quê? As práticas significativas de aprendizagem, né? Que transpõe, como eu já falei, os muros da escola, né? Que busca diferentes espaços. E nós mostramos aqui no slide anterior, né? Que são os espaços não formais, que vai além dos muros da escola. Né? Então, a educação transformadora, ela busca compreender e teorizar as atividades humanas. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que a educação ambiental crítica e transformadora, elas podem ser aplicadas no contexto ambiental
de modo que se destaque as necessidades de envolvimento da comunidade, ou seja, de diferentes atores, né? E que esse envolvimento das necessidades da comunidade, da sociedade como um todo, ela busca o quê? Ela busca soluções sustentáveis, ou seja, ela busca a melhoria, as práticas, ações sustentáveis, né? Então, a gente pode dizer aí que a educação ambiental ela é de extrema importância. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho, para a apresentação. Pronto. Então, a gente pode dizer que o quê? Que a educação ambiental, elas, crítica e transformadora, elas buscam o quê? Elas buscam uma mudança de valores, de atitudes em relação ao quê? Ao meio ambiente. Então, a gente pode deduzir o quê? Que é de extrema importância, que inclusive nós falamos aí sobre a BNCC, que é o documento norteador, que dita, né, que normatiza o currículo e que traz para dentro da escola as discussões. Lembrando que essa educação ela deve perpassar os muros da escola, né? Então é isso. Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum geral, tá bom? Não fiquem com dúvidas. É uma temática bem tranquila, uma temática necessária, extremamente necessária. No entanto, de forma tranquila, nós vamos dialogando a respeito. Ok? Combinado? Então, nós finalizamos agora a nossa aula. Nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau. Abraço.